Qual o melhor investimento para 2018? Olá, sou Carlos Sampaio. Vamos então para mais um vídeo semanal sobre finanças e dicas de motivação para a prosperidade e educação financeira. Mas antes de qualquer coisa, te peço para te inscrever no canal, dê lá o seu like e acione o sino para receber os novos vídeos e curta também a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Veja o link na descrição deste vídeo de hoje aí, ok? Bem, há poucos dias eu falei sobre o cenário positivo para 2018, cenário econômico. Conforme o relatório Focus do Banco Central, dei dicas para o planejamento. Hoje eu quero ser mais específico e falar sobre quais os melhores investimentos a fazer. É verdade que o cenário traçado é de inflação de 4% no final do ano, taxa Selic 7%, juros se mantendo, então juros reais 3%. Tem também as incertezas do ano 2018, por ser um ano de eleições. Então você deve ter ainda mais cuidados com duas coisas antes de investir. Primeiro, ter bem claro qual é o seu perfil de investidor. E dois, saber diversificar corretamente a carteira. Na verdade, não existe o melhor investimento. Ou seja, o melhor investimento é aquele que você escolhe e fica confortável com você. É como uma peça de roupa. Você tem que se sentir bem. E só você sabe como é que é esse sentimento. Se ainda não sabe o seu perfil de risco, faça o teste no site do seu banco ou da sua corretora. Isso é fundamental para escolher o melhor investimento. Bem, para 2018, o perfil moderado ele pode ter uma maior concentração na carteira de fundos multimercados. Multimercados são fundos com ativos de renda fixa e também de renda variável. Se você é muito moderado, mais próximo do conservador, deve ter então um fundo composto mais de ativos de renda fixa do que renda variável. Mas se for moderado, mas se tiver apetite a riscos, poderá ficar mais exposto então ao mercado de ações. 2. Perfil conservador. Deve ter a maior parte de ativos em investimento de renda fixa pós-fixado. Ou seja, aqueles investimentos como CDBs com rendimentos acima de 120 do CDI ou pós-fixado acima da inflação. 3. Perfil agressivo. Bem, como vai ser um ano de eleições, então teremos bastante incerteza e volatilidade. Mas mesmo assim, será um bom ano para comprar ações, considerando uma economia ajustada e ações a preços ainda baixos. Bem, depois de saber qual o seu perfil, então você vai diversificar. E aí então, como diversificar? Quando falo em uma carteira diversificada, eu quero dizer ter uma carteira com alguns dos seguintes tipos de ativos. Na ordem de menor para maior risco. Número 1, títulos de renda fixa de crédito de banco. Exemplo, CDBs, tem menores riscos. 2, fundos de títulos de renda fixa. 3, títulos de renda fixa, crédito privado, debêntures, CRI, o CRA. 4, fundos imobiliários. 5, fundos multimercado. E fundos de ações ou ações, que são, no caso ações, o maior risco. Por isso, repetindo, você precisa entender o seu perfil antes de investir ou pedir ajuda a um profissional. Finalmente, antes de argumentar um pouco mais sobre qual será o melhor investimento em 2018, vamos engatar com o que aconteceu em 2017, onde tivemos então uma implacável queda da Selic e aquecimento das oportunidades em ações. Relembrando, o Tesouro Direto como o Tesouro IPCA, com prazos longos, foram os melhores investimentos, campeões de renda fixa. Lembra? Para 2018, não acredito que a inflação vá se manter assim tão baixa como está hoje, deve aumentar um pouquinho. Então teremos valorização de investimentos que pagam rendimentos com uma parte pré-fixada do tipo Tesouro IPCA, que vai pagar IPCA mais um percentual, ou debêntures, os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, CRA, certificados de recebíveis do agronegócio, ou fundos imobiliários, muito bom. Atenção, fique atento para excelentes oportunidades para fundos imobiliários. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Bem, compra de títulos de renda fixa como IPCA+, é uma boa aposta, embora diferente dos anos anteriores, então eles terão menos atratividade em termos de rentabilidade. Bem, no meio das incertezas de um ano de eleições e reforma da Previdência pendente, vale a frase: caldo de galinha não faz mal a ninguém. Tá certo? Então, tenha uma carteira diversificada, com as estratégias de carteira em duas
possibilidades. Uma, aproveitar oportunidades e o possível crescimento da economia em 2018 e, por outro lado, proteger a carteira de oscilações e turbulências do período eleitoral. Como oportunidade, será buscar novas alternativas diante da diminuição dos juros reais que geram ganhos em renda fixa. E na renda variável, ganho nas ações com reaquecimento da economia. Já, do ponto de vista da estratégia de proteção, você precisa se defender de um aumento da inflação, já que o ritmo das reformas deve se reduzir em 2018, um ano eleitoral. Ou seja, se a inflação sair do controle, teremos em consequência, um ciclo de aumento de juros. Isso é normal. Acho pouco provável, mas não é impossível. Por isso, você verá uma quantidade considerável de investimento do tipo pós-fixados, proteção, para ganhos acima da inflação, e fundos multimercados para aproveitar oportunidades. Bem, agora vamos então às sugestões do tema do vídeo: melhores investimentos. Renda fixa pós-fixada. Os investimentos pós-fixados são aqueles que só saberemos a sua rentabilidade no final do investimento. Mas na prática, são os investimentos que seguem um índice conhecido como o CDI ou a Selic. Esses investimentos dão maior segurança de rentabilidade sempre que o governo elevar a taxa Selic em momentos de crise. E então, uma carteira com título pós-fixado são boas para o caso do governo não consiga as reformas esperadas. Se isso acontecer, teremos um aumento do gasto público, a volta da inflação e aumento da Selic nos próximos anos. Então, onde investir? Para pós-fixado, temos os CDBs, as LCIs, são as letras de crédito imobiliários, LCA, letras do crédito do agronegócio, letras de câmbio, fundos de crédito, os certificados de recebíveis imobiliários, os certificados de recebíveis do agronegócio, várias possibilidades. Uma grande pedida são os CDBs de prazo maior que 2 anos de vencimento, pois eles pagam apenas 15% do IR e você pode encontrar então CDBs rendendo acima de 120% do CDI, com vencimento, claro, se for de 2 a 3 anos. A grande vantagem do CDB é que eles têm a garantia do FGC, protege o investidor até 250 mil por instituição financeira. Para quem queira prazos mais curtos, pode encontrar alguns bons fundos de créditos, rendendo também acima de 120% do CDI, com prazos de resgate até 180 dias. Contudo, não possuem o FGC. Se você procura liquidez, ou seja, queira resgate imediato, procure CDBs de liquidez diária, por exemplo, que paguem 100% do CDI, ou então fundos que rendam mais que 103, 104 CDI depois das taxas, pois não possuem o come-cotas. Outra alternativa são os créditos privados, embora sem proteção do FGC, mas de boas empresas e com boa liquidez, como os CRI, CRA, né? As letrinhas dessas aí, as debêntures. Bem, agora vamos ver então. Número 2, renda fixa e inflação. Diferente do pós-fixado, estes investimentos são os que possuem parte de sua rentabilidade um índice de inflação, seja ele o IPCA ou o IGPM, sendo que, hoje em dia, a grande maioria dos investimentos desse tipo são atrelados ao IPCA. Estes investimentos funcionam muito bem como uma proteção contra momentos ruins ou incertos da economia, já que são os únicos que garantem juros reais acima da inflação. Esse tipo de investimento é o segundo mais indicado e o motivo é bem simples. O governo tem um déficit fiscal muito alto e isso pode mexer com a inflação. É como um vulcão, às vezes sai do controle e entra em erupção e faz a inflação aumentar. Então, se você tem uma rentabilidade acima da inflação, você está protegendo o seu dinheiro. E agora, onde investir então essa modalidade? Os CDBs, para quem quer ficar com o garantido FGC, sugiro então os CDBs, que podem ser encontrados com prazos de 3 anos, pagando IPCA mais 6%, ainda que o prazo de investimento seja maior que 3 anos, né? Seguindo na modalidade de investimento renda fixa e inflação, temos o Tesouro IPCA. É outra alternativa para prazos mais longos que já foram a melhor opção de investimento nos últimos 2 anos. Hoje você pode encontrar NTNBs pagando IPCA mais 5%, com vencimento além de 2035. Para investidores mais sofisticados, há opções ainda mais rentáveis como os CRIs, CRAs
e algumas debêntures incentivadas. Assim como os CRIs e os CRAs, as debêntures incentivadas, não sofrem incidência do imposto de renda e podem ser encontradas rendendo aí IPCA mais 7% até. Terceira modalidade, renda fixa pré-fixada. Conceitualmente, os investimentos pré-fixados são aqueles dos quais você já sabe a rentabilidade no momento que você está comprando. Como exemplo, temos CDBs pagando 10% ao ano, ou seja, não importa o que houver, você receberá 10% no final do período. Isso porque os ativos já estão precificando um ano com alguma volatilidade e até já temos previsão de juros mais altos para o futuro. Assim, então, você garante juros de 10% ao ano a 12% fixo, né? Carregando, então, a expectativa de oscilação e risco. E quando os medos se dissiparem, então estaremos garantidos em juros bem acima da Selic, já que garantimos essa taxa antes da turbulência. Essa é a ideia. Então, onde investir? Para quem quiser a garantia do FGC, pode escolher então os CDBs pagando 10% ao ano, por exemplo. Você deve encontrar isso. Opção mais fácil é o Tesouro Direto. Aqui podemos encontrar o Tesouro Pré-fixado, pagando os mesmos 10%, com vencimento em 2023. Fundos multimercados. Os fundos multimercados são fundos que, em seu conceito, podem investir em qualquer tipo de investimento. De forma que existem fundos dos mais agressivos, com um percentual maior em ações, né? E os mais conservadores que investem a maior parte dos seus ativos em juros ou títulos pré-fixados. Entenda mais fundos multimercados em outro vídeo no canal que eu tenho, veja o link na descrição desse vídeo de hoje. São vários tipos. Multimercados de crédito privado, multimercados de investimentos no exterior, multimercados macro, multimercados com exposição em ações. Para aqueles que não querem participar da volatilidade do mercado de ações, podem escolher então fundos multimercados do crédito privado. Basicamente são fundos que compram dívidas de empresas, ou seja, debêntures, os CRIs, CRAs que eu já falei. No caso do tipo de dívida de empresa, o comportamento desses fundos é bem parecido com os investimentos em renda fixa. Mas sofre oscilações nas cotas, é claro. Quanto mais diversificada, então, menor as chances de grandes flutuações. Funciona assim, você paga para um gestor escolher título de dívida, dando a você, então, a chance de diversificar entre vários títulos, mesmo possuindo poucos recursos. Algo que você não conseguiria, por exemplo, comprando debêntures sozinho, né? Modalidade de renda variável. Bem, nesse caso você não sabe quanto ganhará de rentabilidade no final, né? O mercado de compra e venda de ações é individual ou por fundo de ações ou por clube de ações. Conclusão, 5 dicas. Número 1, vimos então um cenário positivo com algumas incertezas em função de ser um ano político, eleitoral. 2, nós vimos então 2 estratégias para você se proteger e para aproveitar oportunidades. Reforcei a importância do seu perfil de risco para a tomada de decisão, o diversificar, a importância disso, e ter uma carteira ilustrada conforme eu vou falar aqui. Para perfil conservador, 90% em renda fixa, pós-fixada e 10% em renda fixa e inflação. Para perfil moderado, 50% em renda fixa, pós-fixada, 15% renda fixa mais inflação, 25% multimercado, 5% renda variável e 5% renda pré-fixada. Perfil agressivo, 10% em renda fixa pós-fixada, 25% renda fixa mais inflação, 35% multimercado, 20% renda variável e 10% pré-fixado. Bom, por fim, esse era o vídeo de hoje. É provavelmente o último vídeo desse ano de 2017 e eu desejo de coração que o ano de 2018 se concretize com tudo que você planejou para ele e que a gente possa lá no final do ano de 2018 estar olhando para ele com a realização e com a plena satisfação de tudo aquilo que nós sonhamos, desejamos e que eu possa acompanhar você até lá, sempre compartilhando isso que nós estamos fazendo durante todos esses meses, todos esses dias do ano que passou. Um grande abraço, feliz ano novo e até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!